Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito importante também, que é a meiose. Então, nesse vídeo, Biologia em 10 minutos, eu vou te explicar aqui rapidinho, né? Fazendo aqui o foco exatamente naquilo que é importante, os processos que integram a meiose, como é que ela vai acontecer, quais são as fases. Então, fica de olho, bem de olho aí, do começo ao fim desse vídeo. Então, olha só. Primeiramente, eu quero que você entenda que uma célula, quando ela vai entrar em meiose, nós temos aqui uma célula que vai ser 2N, né? Uma célula que vai ter o quê? Dois conjuntos de cromossomos. Um que ela recebe de um genitor, outro que ele recebe de outro, no caso do indivíduo, tá? Vamos imaginar aqui que isso acontece com a gente e acontece na produção dos nossos gametas, por exemplo. Então, as nossas células que iniciam o processo de meiose na formação dos nossos gametas, elas são células 2N, tá? Tem 46 cromossomos. Então, observe bem, esses cromossomos aqui, no processo da meiose 1, tá? Eles vão ser reduzidos aqui, no caso, a metade numericamente, tá? Entenda que, numericamente falando, ela já vai passar aqui de 2N para N, tá? Então, de 2N para N. Veja bem, o processo de meiose, ele tem duas etapas, meiose 1 e meiose 2, tá? E nessa meiose 1, a gente vai dizer que ela é chamada de meiose 1 ou meiose reducional, né? E qual é a razão da gente chamar de reducional? Justamente pelo fato de que o número de cromossomos é reduzido à metade logo nessa fase. Então, se você tem uma célula com 46 cromossomos, o que vai acontecer aqui? Ela vai passar para 23 cromossomos. Aí você pode perguntar, professor, mas se o objetivo é formar células com a metade, por que será que ela não para logo bem aqui? Aí é que está a questão, tá? A gente vai detalhar isso aqui, você vai entender, mas de antemão, essas células aqui, que são produtos da meiose 1, apesar de serem células haploides, tem 23 cromossomos, mas os cromossomos ainda estão duplicados. Você lembra que a forma normal, né? Você pode ver em outro vídeo aqui do nosso canal sobre núcleo, você pode lembrar que o cromossomo ele tem sua forma normal simples assim. Quando ele está nessa forminha de X, ele está duplicado, tá? Ele vai ter aqui, ó, duas cromátides, duas, formando um cromossomo duplicado. Então, o que é que vai acontecer? Ela precisa voltar para o estágio normal. Então, o cromossomo vai sair da duplicação para o estágio normal de cada cromossomo desse daqui, tá? Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Deixei aqui para ir completando com você o raciocínio. Veja bem. Então, se aqui nós temos, ó, essa célula com 2N cromossomos, é como se eu dividisse exatamente aqui, ó. Aí metade para cá, metade para cá. E quando chegar nessa outra fase, os cromossomos vão se separar. Ou seja, aqui, ó, eu vou romper o que liga esse cromossomo duplicado. Então vai vir um cromossomo para cá. Agora deixa eu abrir aqui o pincel, o outro, para ser rapidinho aqui, ó. Veja bem. Quando chega nessa fase, essa célula para essa aqui, ó, ela vai dividir aqui no meio. Então eu vou ter essa cromátide formando esse cromossomo. E aqui também. Então eu vou ter aqui, ó, outro cromossomo. Daqui para cá, aqui eu tenho 2 cromossomos, aqui eu vou ter 2, tá? Mas a diferença é que esse é duplicado e esse aqui não, tá bem? E aqui o que é que vai acontecer? Eu vou ter a mesma coisa, ó, um cromossomo que vai corresponder a esse daqui e outro cromossomo que vai corresponder a esse daqui quando se parte as cromátides aqui. Do lado de cá, do mesmo jeito, ó, eu tenho esse cromossomo aqui, e agora eu vou ter mais um, que é esse do lado de cá. Então tá aqui a situação. E aqui eu vou ter esse cromossomo, aqui, ó, separou, entenda que ele separa bem aqui, tá? E vou ter essa outra cromátide que separada vai dar origem a esse cromossomo. Então, em termos de cromossomo, se eu pego aqui uma célula inicial com 4, aqui eu pego uma célula com 2, aqui eu vou ter 2 também. Só que esses 2, aqui ela continua sendo N, só que esses 2 aqui são cromossomos vou colocar aqui, ó, não duplicados. Então, aqui eu sei que eu cheguei ao processo final da meiose, tá? Se eu estivesse falando de células nossas, então eu teria aqui o quê? Eu teria aqui uma célula com 46, 23 duplicados, 23 simples, tá bom? Lembrando que a meiose 1, ela tem as suas fases e a meiose 2 também. Então, dentro da chamada meiose 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e telófase 1. Para que você lembre, basicamente, é um processo muito semelhante ao que acontece na mitose, que tem um vídeo aqui no canal também sobre a mitose, para você assistir.
Na prófase, o que é que você tem? Você tem o material genético aqui que vai começar a sofrer a sua condensação, tá certo? Você vai ter os centrossomos aqui migrando para os polos opostos da célula e a carioteca se desfazendo. Então isso aqui é a prófase, lembra? A fase inicial, tá ok? Então, depois que acontece a prófase, vai acontecer agora a metáfase. Os cromossomos vão estar na metade da célula, né? No meio da célula, tá? Nas provas, os cromossomos podem estar assim ou a célula pode estar deitadinha assim, ó, tanto faz, tá bom? O fato é que você vai ter os cromossomos formando pares, tá? Aqui na anáfase 1, você vai ter um pareamento, tá ok? Você vai ter um pareamento aí dos cromossomos. Agora, João Paulo, eu queria entender uma coisa muito importante, tá? Nesse processo de prófase, eu estou vendo aqui que os cromossomos estão, metade deles estão pintados, né? Antes de chegar ali, pintado como se fosse assim, uma parte do cromossomo está diferente. É exatamente aí que acontece um processo de crossing over, tá? A coisa mais importante que vai acontecer na prófase é o processo de crossing over, tá? Então vem para cá, olha para cá, tá? Isso aqui vai acontecer na prófase, ó. O mais importante aqui é que esses cromossomos vão sofrer um processo chamado crossing over. Esses cromossomos que estão pareados, eu ainda não desenhei aqui para que você tenha a ideia, daqui a pouco eu vou fazer aqui o desenhozinho, mas esses cromossomos que estão pareados, que vão se pareando, eles começam a fazer isso na prófase mesmo, nas subfases da prófase. Eu preciso saber aquelas 5 subfases da prófase? Não precisa, tá? Para ser bem objetivo. O mais importante é que acontece nela o crossing over. Então, olha só. Esses cromossomos se aproximam, criam aqui um quiasma, né, um ponto de toque, um ponto de encontro. Esses cromossomos sofrem uma ruptura e esse pedacinho do branco vai para o azul. E o pedacinho do azul vai para o branco, exatamente como está aqui, ó. Então isso aqui é o crossing, que é super importante para o mecanismo da recombinação genética que nós temos. Então, antes da prófase acabar, esse processo vai estar concluído. Então, quando chega aqui na metáfase, eles já estão assim, ó, com segmentos trocados entre um cromossomo e outro, tá certo? Então, vamos embora. Então, isso aqui já aconteceu. E aí, esse pareamento está acontecendo no processo de metáfase 1. Depois vem a anáfase 1. Anáfase quer dizer o quê? A separação, tá? Anáfase quer dizer a separação, a migração dos cromossomos para os polos opostos da célula. Então, vai acontecer essa migração. Depois que acontecer é como se essa célula fosse lá na frente, como se fosse, não, ela vai se dividir em duas. E aí você vai ter a reorganização dessa carioteca, tá? Ficou um centríolozinho para cada lado, tá bom? E isso aqui é a telófase, é o processo final. Agora, fazendo uma comparação, e as questões fazem com relação à meiose 2, na meiose 2 a mesma coisa, você tem aqui a prófase, né? Os cromossomos estão aqui ainda se condensando, e você vem para a metáfase. Professor, aqui dentro vai ter algum tipo de crossing? Não, o crossing só acontece na prófase 1, tá bem? E nessa metáfase, o que é que você vai ter? Os cromossomos não estão mais pareados. Então não há pareamento aqui. Estão entendendo? Então nessa metáfase 2, os cromossomos estão um abaixo do outro, simples. Mesmo acontecendo aqui o processo de crossing, bonitinho, mas como ele já aconteceu, nem precisa que esteja pareado. Então muitas vezes nas provas de vestibular, eles fazem essa comparação, colocam esse desenho juntamente com esse desenho, tá? Para que você diga qual é a fase. Então esse daqui seria a metáfase, porque eu sei que os cromossomos estão no meio da célula, naquela placa equatorial, e eu sei que ela é A1, porque os cromossomos estão em par. Então é muito doido, é assim, ó, quando for 2 é a 1, tá bom? E essa aqui eu sei que é a metáfase 2, porque eu tenho a formação da placa equatorial, tá certo? Mas eles não estão pareados, só tem um de cada. Então quando tiver 1, é a 2. Isso aí é a dicasinha para te dar aqui, tá? E quando for acontecer aqui no final do processo a anáfase, é como se houvesse uma ruptura bem aqui, né? Essas fibras do fuso vão puxar o cromossomo, vão rasgar esse cromossomo duplicado, e aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então você vai ter, tá certo? Aqui a migração desses cromossomos aqui para um lado e os do outro para o outro lado, tá bom? Assim como está aqui na anáfase, ó. Tranquilo? E a telófase 2, você vai ter aí exatamente o processo de reorganização da carioteca, a reorganização do nucleolo e tudo bonitinho. E aqui você vai ter as células finalmente formadas como essas aqui, ó.
com N cromossomos não duplicados, a metade do material genético. Deu para entender? Então essa foi a nossa biologia em 10 minutos, para que você revise, para que você entenda aqui o processo de meiose. E eu vejo você no próximo vídeo.